Bem-vindo a mais um vídeo da Seja Mais, em busca de trazer conhecimentos para você, não só com relação à neurociência, psicologia, fenômenos de dores psicológicas que a gente observa hoje, e especialmente nesse quadro a gente vai responder uma pergunta do por que nos apaixonamos pelas pessoas erradas. Esse é um fenômeno muito amplo de se observar, não existe uma resposta simples, única e objetiva para a gente tratar aqui. Existem vários tópicos que a gente vai passar e analisar. Então, bora pro vídeo. O Gão é uma pergunta extremamente ampla, mas Bora também lá. é uma das principais dores que a gente observa, tanto na clínica quanto também nas nossas redes sociais, com as perguntas que a gente constantemente está aberto a responder no Instagram. Mas por que a gente se apaixona pelas pessoas erradas? Falar assim é complicado, porque a gente tem que entender do ponto de vista da pessoa que faz essa pergunta. Então, quando alguém pergunta por que se apaixona por uma pessoa errada, geralmente essa pessoa não alinhou expectativas do que seria um relacionamento com uma outra pessoa e o decorrer do tempo ela percebeu que aquilo não era o que ela esperava. Ou talvez no começo do relacionamento eles alinharam expectativas em comum e, de novo, no decorrer do tempo, os dois viram que aquelas expectativas não eram bem o que eles entenderam. E aí, esse desalinhamento faz com que as pessoas tendam a não querer continuar uma com a outra. Exato. Entre um casal, são duas pessoas, e essas duas pessoas eles criam acordos em comum para aquele relacionamento, aquela relação ela dá certo. Então, o que a gente pode observar também é que as pessoas elas mudam com o tempo. Então, não é porque a pessoa que você estabeleceu um acordo prévio, que passou por experiências que mudaram a perspectiva dela da vida, não pode mudar também. Desde então, esse acordo em si ele não vai mais fazer sentido. Então, cria-se um desalinhamento de expectativas, o que com certeza leva a uma frustração amorosa. Então, agora a pergunta número 2, analisando um contexto de uma pessoa que mente durante esse alinhamento de expectativas. Depois, com certeza, gera uma ferida emocional para o outro que estava esperando aquilo. O que a gente faz numa situação dessa? Falando um pouco do ponto de vista de quem falou a mentira, mas não querendo relativizar isso, só colocando um ponto de vista para serem analisados. Essa pessoa ela pode ter mentido porque no começo do relacionamento ela alinhou uma expectativa e no decorrer do relacionamento viu que essa expectativa não seria aquilo que ele projetou e por algum motivo, ou para continuar o relacionamento, ou para esconder alguma coisa, ela mente e como consequência, se a outra pessoa descobrir isso, vai gerar um atrito no relacionamento. E a outra parte, cabe a ela ou não aceitar isso e alinharem de novo expectativas, ou colocar um ponto final em algo que para ela é inegociável, que é a confiança. Exato. Eu acho importante a gente pensar também, pessoal, que seria muito fácil a gente sentar aqui e falar o outro é narcisista, o outro é mentiroso, pequenas mentiras que levam a grandes mentiras. Com certeza existem relacionamentos assim, a gente não pode não levar em consideração. Mas, numa situação dessa, a melhor coisa que você pode fazer é concentrar em si mesmo. E um exercício que a gente usa é se colocar em terceira pessoa. Então, num amigo que está passando por uma situação, se estivesse passando por uma situação parecida, que tipo de dica você daria para esse amigo? Você falaria para ele para, poxa, supera essa fase, e, cara, acredita, um dia você vai encontrar uma pessoa igual você, que queira as mesmas coisas. Ou você vai pedir para ele desistir de se relacionar com qualquer pessoa, porque em uma experiência ruim, todos agora vão ter o mesmo destino que eu tive. E nenhum relacionamento é verdadeiro, nem a pessoa que está namorando ali eu vejo que tem um relacionamento legal, o relacionamento dela é uma mentira. Não, isso também é algo que você não pode confirmar. Uma hipótese realmente vazia, baseado numa emoção que você está sentindo extremamente negativa. Pensando agora
em pessoas que mesmo quando veem que não existe um desalinhamento de expectativa, elas veem que ela quer uma coisa, a pessoa quer outra coisa, ela escolhe permanecer nesse relacionamento tóxico. Por que que as pessoas escolhem isso? De forma consciente até. Boa. Trazendo essa pergunta para outros comportamentos também, a gente se comporta de determinadas maneiras em diferentes âmbitos, porque existem contingências que reforçam o nosso comportamento, existem consequências que fazem a gente continuar se comportando da maneira com que a gente se comporta, que a gente chama na psicologia comportamental de reforço. Por exemplo, uma pessoa que está num relacionamento tóxico, mas ela não sai desse relacionamento porque ela depende financeiramente da outra pessoa. Bom, isso reforça ela a continuar naquele relacionamento, porque a consequência dela sair daquele relacionamento pode ser, pô, impactado diretamente na vida dessa pessoa. Ela pode, pô, perder uma casa, perder, sei lá, condição de se alimentar, de ter uma vida digna, pela dependência financeira que ela tem da outra pessoa, ou se essa pessoa vive num relacionamento tóxico e não sai dele, por ela achar que se ela sair desse relacionamento, ela nunca mais vai conseguir ficar com ninguém, e ela deseja ter uma pessoa ao lado dela, essa pode ser uma consequência que mantém ela naquele comportamento. E algo mais grave ainda, se uma pessoa ela sofre algum tipo de violência e ameaças quando ela diz que vai terminar um relacionamento, ela não termina o relacionamento pelo medo de sofrer uma consequência física grave. Então, a ameaça do parceiro dela, consequentemente, faz com que ela não termine aquele relacionamento. Então, existem várias hipóteses do porquê a pessoa que está no relacionamento tóxico permanece no relacionamento tóxico. É importante nesse caso, porque existem algumas razões que são extremamente delicadas da gente tratar e exigem estratégias assim muito bem elaboradas, especialmente no caso de ameaças. Mas a dica que a gente dá para você é confronte esse motivo de forma cognitiva mesmo, pensando sobre ele, Exato. escrevendo ele num papel, pensando nas possibilidades de cenário que aconteceriam, como você lidaria com cada possibilidade, que estratégia você pode elaborar. Isso não é fácil de fazer sozinho, tá, Não pessoal? mesmo. Especialmente porque existe um componente emocional muito grande em jogo. A gente está Sim. falando de um dos sentimentos que mais moveram a humanidade ao longo do tempo, o amor. Então, lidar com isso, criar estratégias para cada possível cenário, para você superar isso e não permanecer num ambiente onde só vai destruir a sua autoestima, só vai destruir as suas expectativas de uma vida boa, ou até mesmo a sua capacidade de julgar situações, porque você está tão afundado num relacionamento ruim que você já não consegue nem mais pensar racionalmente sobre alguns temas. Então faça isso acompanhado, especialmente dentro de uma terapia. É o que a gente mais recomenda. E Exatamente. de verdade, pessoal, é algo que você precisa fazer para você superar isso que está te fazendo continuar no ambiente tóxico. Quebrar essa hipótese e raciocinar sobre ela racionalmente. Então faça esse exercício. É porque a gente é muito enviesado, né? Então, o que a gente pensa geralmente reforça alguma, alguma crença nossa. A gente não pensa da maneira mais racional. Por exemplo, se você está num relacionamento tóxico, você continua nele por quê? O que vem de primeira instância na sua mente quando você fala assim, ah, eu estou nesse relacionamento por causa disso? Tá, e o que de pior pode acontecer se você sair desse relacionamento? Ah, pode acontecer tal coisa. Tá, e se acontecer essa determinada coisa? O que de pior pode acontecer a partir disso? Então você tem que ir afunilando nessa crença que te coloca nessa situação, mas como você falou, sozinho isso é muito complicado de fazer. A gente tem que ter um profissional que vai guiar nossa cognição, nossos pensamentos, nossas emoções de forma mais racional. Até porque, pessoal, isso é uma máxima interessante, tá? Mas a maioria das respostas que você vai encontrar nesse processo não são respostas que você quer encontrar, mas são respostas que você precisa para que a sua vida possa mudar.
E você que vai dar essas respostas para você mesmo. O psicólogo só vai te guiar em relação a isso. E agora, Hugão, falando exatamente sobre o término, ele é o pior destino para um relacionamento? Depende muito, às vezes não, às vezes o término pode ser precoce por um desentendimento, às vezes pode ser muito bom, porque um término ele vai gerar um desconforto, isso é inevitável, em ambas as partes, algumas menos, outras mais, mas quando você está num relacionamento que está insustentável e você continua empurrando com a barriga, um término ele é mais vantajoso, porque vai ser doloroso naquele momento, mas posteriormente a vida continua e você precisa viver sua vida sem ficar se colocando em uma situação insustentável. Mas em outras situações pode ser que o término seja precoce, que pô, por uma discussão ínfima as duas partes acham que não vai dar certo e acabam terminando. Então, se é a pior parte de um relacionamento, a gente não pode afirmar, mas que é uma parte que pode gerar um benefício posterior, em alguns casos, sim. É interessante, tá, pessoal? Dando um complemento para esse pensamento, que a gente tem que lidar com dois pensamentos extremamente opostos quando a gente está analisando essa hipótese, que é o pensamento de que não existem pessoas perfeitas, então o relacionamento passa por conflitos, passa por discussões, passa por disputas, passa por muitas experiências, que com certeza podem levar a sentimentos ruins, mas eles também trazem sentimentos bons. Do outro lado, completamente oposto, é que tipo de exemplo que você acha que você está dando para você, para outras pessoas, caso você tenha filhos ou amigos que se inspiram em você, ou qualquer coisa desse tipo, quando você permanece num relacionamento onde a outra pessoa ela é extremamente desrespeitosa, ela é totalmente sem uma sintonia do que vocês têm como objetivo para o futuro. Que exemplo você acha que você está dando permanecendo num ambiente como esse? Então, por lidar com coisas extremamente opostas, uma de extremamente alta empatia, que é entender o outro por quem ele é, e o outro que é, poxa, eu preciso me respeitar também para não pisar em cima da minha autoestima, você precisa ter um pensamento seu, único. Não busque fórmulas prontas para qualquer tipo de resposta, até porque isso não existe. Então, saiba você transitar entre esses dois polos opostos, refletir, até meditar em cima dessas ideias por bastante tempo, não é alguns minutinhos, às vezes demora dias, semanas, você chega a uma conclusão do que precisa fazer. Mas é com esse tipo de coisa que você precisa lidar se você quer chegar a uma resposta. E não, o término não é o pior destino de um relacionamento. Tem destinos muito piores para as duas pessoas ali dentro. Para fechar, bom, o que é mais importante para que um relacionamento dê certo? Bom, isso é opinião agora, falando numa perspectiva nossa mesmo. Confiança, Com muito certeza. importante. E a pessoa ter valores em comum com a outra, né? Porque se você se relaciona com uma pessoa que é totalmente diferente de você, que busca coisas que para você não fazem sentido, até que ponto você vai ceder a esse tipo de situação ou até que ponto a outra pessoa vai ser flexível para ceder também aos seus desejos. Isso daí tem que estar muito bem acordado, porque senão fica insustentável a relação. Eu trouxe um ponto também, pessoal, que eu mesmo já discuti com o meu psicólogo em terapia, numa fase que eu fazia teste vocacional, que os valores mais importantes que eu observava eram a comunicação. E a comunicação é aquilo que sobra quando a gente está chegando no final da vida, quando a gente já está velhinhos. Poxa, não vai ter mais nada ali, só vai ter você e seu parceiro conversando sobre as experiências que você passaram, sobre o que vocês construíram juntos. Então, se não existir diálogo desde o início, cara, não espere que isso se desenvolva com o tempo, a probabilidade é extremamente baixa. Então, aprenda a conversar primeiro, depois você pense em outras coisas. Com certeza você vai ter muita coisa para aproveitar. Relacionamentos são maravilhosos, um pilar para a sua saúde mental, quando bem construído. Espero que vocês tenham gostado desse recado.
curtam bastante o conteúdo. Se gostou, deixa o seu like, comenta, nos ajuda a revolucionar a saúde mental das pessoas desse Brasil. Boa. E se você estiver passando por algum problema de relacionamento, busque ajuda profissional.